3. Eu vou trazer uma palavra da parte de Deus para a nossa vida nessa manhã. Para quem está chegando, a paz do Senhor. Para quem está pela primeira vez aqui no projeto, seja bem-vindo ao nosso projeto, ao projeto do Senhor, projeto de levar a palavra, projeto de levar o ID do Senhor através aqui, né, dessa terra tão abençoada que é o futebol, né? Então você que chegou aqui, aleluia, para ouvir uma palavra, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32, versículo 23, que diz assim. Aliás, versículo 25, tá? Vou até desfixar aqui, porque é Gênesis 32, 25. Glória a Deus, que é o versículo chave, tá? A gente vai deixar esse daqui como chave nessa manhã. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhes na articulação da coxa, de forma que a deslocou quando lutavam. Eu vou ler mais uma vez essa palavra. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou quando lutavam. Essa palavra é uma palavra que há muito tempo vem queimado no meu coração e que há muito tempo o Senhor tem ministrado algo bem interessante em cima dessa palavra. A gente está aqui diante de um dos personagens bíblicos mais conhecidos da palavra, que é Jacó, né? Jacó é um dos patriarcas do povo judeu. Jacó, né, o fundador das 12 tribos de Israel. Sem dúvida nenhuma, Jacó tem uma história, né? E a Bíblia é bem clara ao dizer, se você for ler a história de Jacó, Jacó passa por um momento de frustração. Jacó passa por um momento onde ele tem que fugir do local da sua casa, da sua família, por algo que ele cometeu, por algo que ele fez contra o seu próprio irmão. Isso daí é uma outra história, mas a Bíblia vai falar que chega um momento que Jacó ele decide voltar para reatar a aliança com o seu irmão, né? Para reatar a aliança, aleluia, com quem ele havia deixado, com quem ele tinha um débito emocional, né? Eu não vou entrar nessa área, mas, né, a área de cura a gente chama de débito emocional. E Jacó ele retorna, né, para reatar a aliança com seu irmão. E nesse retorno, que sem dúvida foi um retorno difícil, Jacó passa por um local esse que recebe o nome de Peniel. Peniel, pelo fato de que Jacó enfrentou o próprio Deus nesse local. Jacó deu de cara com o próprio Deus nesse local. E sabe, a todos que estão aqui comigo nessa manhã, a Bíblia vai dizer que quando o homem, ou seja, o homem era o anjo do Senhor que estava ali com Jacó em Peniel, viu que não poderia dominar, eu quero que você frise bem essa palavra dominar, Jacó, então tocou-lhe na articulação. Quando a Bíblia vai dizer que quando o anjo percebe que não consegue dominar Jacó, então o homem toca numa parte do corpo de Jacó, para assim trazer um domínio sobre Jacó, porque Jacó estava o quê? Lutando, se empenhando, né, para ali chamar a atenção daquele homem, para ali chamar a atenção daquele ser que estava com ele em Peniel. A Bíblia diz que o anjo, para dominar Jacó, ele tem que tocar. Jacó está com uma atitude de ousadia muito grande. Jacó deseja, né, que aquele anjo o abençoe, e para isso ele luta, né? Ele se empenha em lutar, ele se esforça para lutar de uma maneira soberana, poderosa, acima do normal. Só que o anjo não gosta muito, né? A ousadia de Jacó está grande demais, está passando do normal. Então o anjo fala: peraí, eu vou ter que fazer alguma coisa para dominar Jacó.
Eu vou ter que fazer alguma coisa para trazer domínio sobre Jacó. E o anjo toca na articulação. Essa palavra domínio, ela é bem interessante, porque tem a ver com o quê? Com o ter autoridade sobre alguém. Quando eu quero dominar alguém, eu procuro ter autoridade sobre ela. E era o que o anjo queria fazer ali, porque até então parecia que Jacó estava tendo autoridade sobre o anjo. Parecia que Jacó queria ter autoridade sobre Deus. E Deus mostrou para Jacó que na verdade ele poderia ser ousado sim, no pedir, no clamar, mas a autoridade estava sobre o Senhor, sobre o anjo, sobre aquele que estava ali com Jacó. E para mostrar para Jacó que a autoridade estava sobre o anjo, sobre Deus, foi necessário que o anjo tocasse. E quantas das vezes isso me chama muita atenção, porque quantas das vezes no decorrer da nossa caminhada a gente acha que pode mandar em Deus. A gente tá ali numa atitude tão desesperada de receber algo, de tomar posse de algo, de querer algo tão grande que a gente, sabe, passa de uma ousadia normal. Não, Senhor, porque tu tem que fazer, eu sou teu filho, eu estou te servindo, e a gente começa a querer pôr Deus na parede. É uma ousadia acima do normal. É como se eu esquecesse a autoridade que Deus tem. É como se eu esquecesse que Deus ele tem um senhorio sobre mim, que Ele exerce um poder sobre mim. A Bíblia vai dizer que para mostrar para Jacó, aleluia, que quem ali dominava a situação não era Jacó, mas era o anjo. Ele toca. E quantas das vezes para mostrar para nós que quem está no domínio da nossa vida não é nós, o Senhor tem que tocar na gente. O Senhor tem que tocar em áreas que Ele sabe que vai nos fazer entender quem está no domínio. O Senhor tem que tocar em áreas que vai nos fazer entender quem é a autoridade ali. A Bíblia vai dizer que o anjo toca na articulação, e a gente sabe que a articulação, ela é um ponto de contato que liga uma parte à outra, né? Uma articulação é um ponto de contato onde liga um osso a outro osso, né? Que faz ali a divisória de duas partes. O Senhor toca na articulação para quê? Para paralisar Jacó, para que Jacó se colocasse no lugar dele. Ei, cara, te coloca no teu lugar. Tu já tá para frente demais. Eu sei que tu quer receber, mas tu tem que saber, tu tem que entender que eu sou o Senhor e que tu tem que me respeitar. Tu tem que entender que apesar de tu querer tanto, eu sei a hora e o exato momento de te abençoar. Então, te coloca no teu lugar, né? Ou seja, te acalma aí, te tranquiliza. Aí o Senhor vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que Ele toca nas articulações, num ponto de contato que liga duas coisas. Isso me chamou muita atenção. Porque Deus, quando Ele percebe que Ele não está conseguindo nos dominar de uma maneira, porque Ele já falou e a gente não quer ouvir, Ele já disse para a gente parar e a gente não parou. Ele já disse, ó, te coloca no teu lugar, descansa que eu vou operar, fica quieta que eu vou fazer. E quando Deus percebe que mesmo Ele falando a gente não está ouvindo, então Ele toca num ponto de contato. Ele toca nas nossas articulações. E quando eu falo de articulação, eu não estou falando de físico, eu estou falando no modo geral. Ele toca num ponto de contato, Ele toca onde Ele sabe que vai parar a gente. Porque quando você está com problema nas suas articulações, você diminui a sua velocidade, você já não corre como antes. Se você está com problema numa articulação do teu joelho, do teu calcanhar, da tua coxa, você não consegue, a coxa ela te impulsiona a correr ou a ficar parado. Quando um atleta sofre uma lesão na posterior, né, ou numa parte muscular da coxa, ela já não tem velocidade para correr, ela diminui a velocidade. Ou seja, ela começa, né, a entender, eu não posso ir mais longe. Se eu for um pouco mais, eu vou me prejudicar. Então eu tenho que diminuir a velocidade. E era isso que Deus estava mostrando para Jacó. Ei, tu tá muito para frente, diminui a tua velocidade. O Senhor tocou na articulação de Jacó para que ele retrocedesse um pouquinho, para que ele parasse com toda aquela pressa, com toda aquela ousadia fora do normal. E o Senhor muitas vezes Ele vai tocar nas nossas articulações. Para quê?
para ver se a gente diminui um pouco a nossa velocidade, para ver se a gente, sabe, começa a diminuir um pouco mais a questão, né, de que a gente muitas vezes está tão para frente, não, porque eu sou, eu posso, eu vou fazer e acabou. Se o Senhor fala, ei, diminui a velocidade. Por que é necessário muitas vezes diminuir a velocidade? Porque senão você vai acabar machucando seriamente. Às vezes a gente está com um orgulho tão grande, com uma soberba tão grande, né, que não está percebendo que aquilo pode levar a gente a um baque, a uma ruína, que pode levar a gente, né, a sofrer aí uma lesão grave. Aí o Senhor fez o que com Jacó? Eu até acho bom você estar pedindo, clamando, mas você não pode esquecer que a autoridade sou eu. Tu não pode querer me obrigar, Jacó, a te abençoar. Te acalma, te tranquiliza, né? O Senhor mostra para Jacó que ele tem o domínio, e é assim que o Senhor fala com a gente. Muitas vezes a gente quer tanto que a gente quer obrigar a Deus. Não, Deus, eu te sirvo e acabou, se tu tem que me dar. Ei, eu sei que tu quer muito receber, mas não esquece que a autoridade sou eu. Não esquece que eu que mando, eu que estou no controle. E se eu quiser te abençoar, eu te abençoo. Se eu não quiser, eu não te abençoo. O Senhor vai lá e faz o quê? Calma, Jacó, primeiro entende que eu sou autoridade. Diminui a velocidade aí. Te acalma, e o Senhor causa uma lesão em Jacó, para que Jacó entendesse que ele na verdade não estava lutando ali com qualquer homem, ele estava lutando com o próprio Deus. Ele não estava ali batendo boca com um homem qualquer, com um homem que ia dizer, deixa pra lá. Não, ele estava dando de cara com o próprio Deus. E o Senhor percebeu que para dominar Jacó era necessário tocar nas articulações. Aí eu faço uma pergunta para você: para Deus te dominar, para Deus fazer você diminuir a tua velocidade, essa pressa toda aí para receber, aonde que Deus vai ter que tocar? Aonde que vai ser preciso que Deus toque? Para você entender que você tem que ter calma, que você precisa, sabe, compreender que tem momento para tudo, que Deus sem dúvida Ele quer te abençoar. Mas quando muitas vezes a gente está tão agoniada para receber, a gente acaba até desrespeitando a autoridade do Senhor. A gente acaba até desrespeitando e parece que não entendendo que quem manda é o Senhor. A Bíblia vai dizer que o anjo toca na articulação de Jacó, e é bem claro ao dizer, de forma que a desloca, ou seja, tira a articulação do lugar, gente. Ele não só toca, ou seja, ele não só lesiona ali, machuca, como ele tira do lugar. Não, eu vou tirar do lugar, porque se eu não tirar, Jacó não vai parar com essa velocidade. Jacó não vai parar com todo esse achismo, com todo esse achando que está demais, que eu tenho que fazer e acabou. Se vou ter que deslocar para Jacó parar. Tem muita gente que Deus não só vai tocar em uma área, como Ele vai ter que tirar da posição, como Ele vai ter que tirar. Um exemplo, você que é atleta, quando você se lesiona, você é uma titular, né? Você é titular e você lesionou muitas vezes uma posterior, machucou alguma coisa ali só no músculo e tal. Muitas vezes você vai passar ali por um processo de recuperação, mas você volta a ser titular. Só que muitas vezes, o que acontece? O Senhor, Ele sabe que não adianta só tirar você para um período de recuperação, para depois te trazer de volta. Não, é necessário que você se afaste, não só por uma semana, 2 semanas. É necessário que você sofra um deslocamento do osso, um rompimento de ligamento. Para quem é atleta sabe que isso é terrível, mas sabe, é como se Deus tivesse feito isso com Jacó. Rompeu ali o ligamento, deslocou do lugar a coxa. Vai ter que passar por um processo para entender que quem manda sou eu, Jacó, que quem determina o local, a hora, o momento, o dia certo de abençoar sou eu. Deslocou, ficou no tempo. O que acontece? Perdeu a posição. Agora outra pessoa vai ter que assumir a posição daquela menina ali que rompeu o ligamento. Não só saiu por um período, como perdeu a posição, porque ninguém vai ficar esperando você aí 6 meses, 1 ano,
até que você retorne para que você volte a jogar, né, ali na tua posição. Não, eles precisam com urgência, eles vão ter que chamar alguém agora, já vai, senão vai ficar uma jogadora a menos e o time vai ficar desfalcado. É isso que o Senhor quer que nós entendamos. Se nós não entendemos no momento do tocar, não, o Senhor só tocou e a gente não entendeu, Ele vai ter que deslocar, Ele vai ter que tirar alguma coisa, Ele vai ter que tirar a gente da posição, para a gente entender que Ele é autoridade, que Ele é Senhor, que Ele é quem manda, sabe, que Ele é que determina a hora e o momento certo de nos abençoar. Jacó queria que Deus o abençoasse, mas de uma maneira agressiva, estúpida, colocando Deus na parede. E quem somos nós? A Bíblia vai dizer: quem é o homem para que Deus se lembre dele? O salmista declara isso. Quem somos nós para declararmos para Deus que Ele tem que nos abençoar e acabou-se? Não, isso não pode. O nosso dever é orar, sim, orar e descansar no Senhor, não pegar Deus e dizer me dá e acabou-se. Sabe, é como se eu estivesse querendo obrigar Deus a fazer, é como se eu quisesse obrigar Deus, né, pondo sobre Deus uma responsabilidade acima do normal. E deixa eu falar uma coisa para você: Deus já te deu tudo o que tu precisava, que era a tua salvação. Deus já morreu na cruz por você. Ele já fez até aquilo que você não merecia. E por que você quer obrigar a Deus? E por que eu quero obrigar a Deus? Porque nós queremos obrigar a Deus a fazer algo para nós, sabe? Se Ele já fez o principal. Jacó está aqui dizendo: me dá. E o que a palavra fala? Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, ou seja, aquele anjo percebeu que não ia conseguir dominar Jacó só falando. Jacó, te acalma, Jacó. Jacó, devagar, Jacó. Jacó, tu tá apressado demais. Jacó, muitas vezes Deus já falou, e Ele percebe que não consegue nos dominar. Ele percebe que só falando Ele não vai conseguir, né, paralisar a gente. Tem gente que só de ouvir alguma coisa, já quieta, já sabe que tem que ficar quieto. Não, eu tô demais, deixa eu ficar quieto aqui. Tem gente que só de ouvir alguma coisa já fica no seu lugar. Tem gente que quando ouve uma autoridade falar: Brenda, fica aí, minha filha, tá? Não sai daí não, que eu já tô chegando, vou chegar aí. A Brenda: não, eu vou esperar, porque a pastora disse que ela já tá chegando. Só que o apressado é assim. A pastora disse que já está chegando, então deixa eu ir logo ao encontro dela. Eu vou encontrar ela no caminho. Pastor, onde tu tá? Que eu estou indo aí. Eu já estou te encontrando, que eu não quero ficar aqui esperando não. E o que eu falei? Espera aí. Ou seja, uma autoridade delegou uma ordem. E quando a autoridade delega uma ordem, quando Deus delega uma ordem a nós, espera, fica quieta, aguenta mais um pouquinho, não te apressa. Não põe o pé pela mão. Quando Deus pede algo da gente, porque Deus jamais vai chegar logo mostrando que, sabe, que tem domínio. Não, eu sou o todo-poderoso e tal. Deus se tem alguém que é humilde, gente, é o nosso Deus. Ele é humilde e simples. Primeiro Ele faz o que? Ele fala. Eu vou primeiro falar com ela, para ver se ela me ouve, para ver se ela dá ouvidos à minha voz. Segundo, a sua atitude de não ouvir, aí Deus vai lá e faz. Quando o homem viu que não dominaria Jacó falando, dando uma palavra, dizendo Jacó espera, então ele faz o que? Toca na articulação. Se Deus perceber que falando para você não está dando ouvido, se Deus perceber que te dando uma ordem, você não está conseguindo absorver essa ordem, se prepara para o tocar. Se prepara para o tocar de Deus. E Ele vai tocar no ponto de contato. Ele vai tocar no local que vai haver de alguma maneira uma paralisação para você. Ele vai tocar no local que, de alguma maneira, que vai pôr você no seu lugar.
que vai causar dor, que vai causar um diminuir de passos. Se Deus perceber que você não quer ouvir Ele falando, então Ele vai tocar. E o tocar de Deus, gente, não é um tocar do homem, não. Deus, Ele vai tocar no ponto certo. Se Deus quer parar a tua perna, Ele vai tocar no teu braço? Claro que não. Ele vai tocar na tua perna. Senhor, por que tu não tocou ali? Por que Deus só toca nessa área? Porque Ele sabe que aí é teu ponto de contato. Ele sabe que aí é onde você vai parar. Ele sabe que aí que é o local que mais dói. Ele sabe que aí você cai na real. Ele sabe que aí você para pensar. Aí você vai parar para descansar. Ele sabe a área onde tocar. Deus, Ele sabe. Você acha que Deus ele vai tocar numa área que não vai te dar de causar um momento para parar para pensar? Você sabe que Deus vai tocar numa área que Deus, aleluia, percebe que não vai te trazer uma lembrança? Não, o Senhor só pode estar tocando aqui porque eu tô, né? Tem alguma coisa errada, eu preciso. Porque o diabo, gente, a Bíblia diz que quem é de Deus o diabo não toca. Quem é de Deus, quem toca é Deus. Bote isso no teu coração. Quem é de Deus, quem toca é Deus. O diabo não toca em quem é de Deus. Se você é de Deus e você está passando por um momento que Deus tocou numa área que está doendo, é porque Deus está percebendo que é necessário que você, né, tenha uma reflexão melhor das coisas, né? Tome cuidado. Vá com um pouquinho mais, sabe, de calma. Se o Senhor está tocando numa área que está doendo, pare para pensar. Por que será que Deus está tocando aqui? O que será que Deus quer me falar? O que será que Deus quer chamando a minha atenção, tocando nessa área? O Senhor sabe que essa a área que vai doer e a área que vai chacoalhar a gente. A área que vai chacoalhar as nossas vidas. Eu quero terminar essa mensagem aqui dizendo para você: Jacó lutou, porém quem prevaleceu foi o anjo mostrando o domínio que tinha sobre Jacó. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele é abençoado no final. Ele é abençoado porque ele brigou com Deus? Não. Ele é abençoado porque Deus decidiu abençoar. Porque Deus primeiro pôs Jacó no seu lugar. Já te coloquei no teu lugar, agora eu te abençoo. Eu já te coloquei no teu lugar. Tu já parou com todo esse estresse, toda essa questão de querer mostrar que eu tenho que dar e entender o meu lugar. Agora eu te abençoo, Jacó. Agora eu te dou. Não seria mais fácil se você tivesse, sabe, clamado, mas clamado me respeitando? Clamado, mas clamado sabendo quem eu sou? Clamado, mas clamado sabendo que eu sou uma autoridade, que tu me deve respeito? É isso que Deus queria que Jacó entendesse. Não esqueça, aleluia, de ter respeito na hora do clamor. Não fique brigando com Deus. Não esqueça que Deus é superior, que Deus é maior do que nós. Guarde essa palavra no teu coração. Que não seja preciso Deus tocar nas tuas articulações, ou seja, causar uma artrose, né, nas articulações. Quando eu falo de coisas espirituais, e também no físico, para que você possa ir parar para pensar: eu preciso me colocar no meu lugar. Já estou para frente demais. Já fui para frente demais. Deixa eu retroceder um pouquinho aqui. Voltar à humildade. Voltar à simplicidade. Estou indo muito para frente. Ou seja, se coloque no seu lugar nessa manhã. E se Deus já tocou nas tuas articulações, e quem sabe até tirou a coxa do lugar, aleluia, Ele tirou do lugar alguma coisa. Pastor, eu não esperava. Tirou do lugar, moveu. Pastora, mexeu, movimentou mesmo. O que aconteceu, pastora? Movimentou muito a minha vida.
me fez, sabe, ficar mais humilde, mais simples. Agora eu estou entendendo por que Deus movimentou tal área, por que Deus tocou no futebol, por que Deus tocou no relacionamento, por que Deus tocou, sabe, no meu dinheiro, por que Deus tocou na família, porque Deus tocou na articulação, no ponto de contato, naquilo que iria te fazer voltar os olhos para Ele, lembrar que Ele é Deus. Agora eu entendo por que Deus tocou, é porque eu estava muito para frente, então Deus queria me colocar no meu lugar. Se tem uma coisa que Deus não quer que a gente perca, é a humildade, a simplicidade e o temor no Senhor. Amém? Receba essa palavra nessa manhã como recado de Deus. Se empenhe em si para clamar, se empenhe sim, se esforce para clamar, mas não esqueça que a autoridade é Ele, que Ele é o Senhor, que Ele é o dono de todas as coisas e que Ele vai dizer a hora certa de abençoar você. Ele sabe a hora certa, Ele sabe o momento exato. Não pare de clamar, mas clame respeitando a autoridade que Ele tem, clame respeitando o Senhor que Ele é, clame respeitando Ele. Jacó aqui ficou desesperado demais e acabou sendo tocado. Não se desespere, não fique tão desesperado, se acalme, ponha no lugar. Já está sendo difícil o momento, você já está desesperado por causa do momento que está vivendo e ainda vai ficar mais desesperado se Deus tem que tocar em mais uma área. Tem gente que a luta dobrou, vai dobrar, vai triplicar, se você não entender que é necessário que você se ponha no seu lugar, que é necessário, né, que você, aleluia, se coloque na posição certa, ou seja, esperando. Se Deus já disse espera, então espera, continua clamando com respeito, esperando com respeito naquele que mandou você esperar, naquele que liberou uma palavra para você, amém? Nessa manhã eu quero orar por você. Deixa eu só colocar aqui um louvor. Aleluia, glória a Deus. O celular vai desligar, né, maravilha, Deus é bom. Então, ou seja, guarde essa palavra no coração de vocês, amém? Se você é Jacó, espere. Se você está que nem Jacó aí, desesperado, porque Deus ainda não te abençoou, aleluia, continue clamando, mas clamando com respeito e reconhecendo quem Deus é, para que não seja preciso que Deus toque aí na articulação, para que não seja preciso que haja um romper de ligamento, né, para as atletas aí, para que não seja preciso que Deus, obedece, te acalma, fica tranquila. Se Deus já disse isso, gente, fica tranquila, continua servindo, adorando, louvando ao Senhor, amém? Você não precisa perder a cabeça não, no momento que Deus está mandando tu esperar. Te acalma, descansa o coração, recebe essa palavra, que não seja preciso Deus piorar a situação para chamar a tua atenção, para que você se coloque no lugar e diminua aí a velocidade. Deus está percebendo que você está com muita, euforia, muita agonia, muito desespero. Deus vai tocar na articulação e vai, eu estou desesperada porque eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei para onde eu vou, o que vai ser feito, eu não sei, pastora, eu estou agoniada, eu já orei, o Senhor não responde. O Senhor está falando, ei, calma, espera, para com essa ansiedade aí, vive o teu momento com o Senhor, serve a Deus, sabe? Ou seja, te coloca no teu lugar para que não seja preciso que Deus toque na tua articulação e tenha que te sentar. Tá tão bom em pé? Para que quer sentar? Já tá andando, caminhando, já tá até correndo. Aí Deus vai ter que puxar a corda e te levar para trás um pouquinho para que você diminua a velocidade. Que não seja preciso isso, que você entenda o recado do Senhor e se ponha no seu lugar o mais rápido possível. Amém? Eu não sei se tem alguém para Jesus essa manhã, se tem alguém que quer, aleluia, entregar a vida ao Senhor, se pôr no seu lugar. Pastor, eu quero me pôr no meu lugar, eu quero aceitar a Jesus, eu quero me reconciliar. Hoje eu entendi o porquê que Deus está permitindo algumas coisas, é justamente para que eu retorne para Ele, para que eu volte meu coração para Ele, para que o meu coração se torne para o Senhor verdadeiramente. Se tem alguém aí para Jesus, você pode dizer eu quero. Se não tem, aqui eu quero encerrar essa mensagem orando por você. Mensagem tremenda, falou muito ao meu coração, Deus falou muito comigo, Se é necessário que Deus nos paralise tocando numa articulação, num ponto de contato, separando aí, Deus vai separar, porque quando há um deslocar, é uma separação aí de ossos, a articulação está aqui, Aí o Senhor faz assim, já que está tão demais aí esse negócio, deixa eu separar. Aí o Senhor vem,
e separa, tira da articulação principal. Ou seja, nossa, você estava tão ligada a alguém, ligada, sabe? Mas às vezes está tão ali perdendo o contato, está tão ali desesperada, que o Senhor faz o quê? Deixa eu desligar ela do contato, deixa eu desligar ela daquela pessoa, deixa eu desligar ela daquela vida profissional, deixa eu desligar ela de tal situação, porque eu sei que se eu desligar, ela se volta para mim. Amém? O Senhor deslocou Jacó da articulação principal. Que não seja preciso que Deus te desloque aí, né, da tua posição, daquela pessoa, daquele relacionamento, daquela situação, de qualquer coisa que você esteja tão ligada a tal ponto de estar desesperada por uma bênção, que você não está percebendo isso. O Senhor vai te deslocar de alguma situação, momento, posição ou pessoa, para que você se volte para Ele e entenda que Ele é Deus. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido Deus, Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse devocional, por essa palavra. Que palavra tremenda que falou ao nosso coração. Quantas das vezes, Senhor, nós somos assim, Pai. Nós estamos tão apressados que te colocamos na parede. Nós somos tão apressados, Pai, que acabamos muitas vezes, Senhor Jesus, querendo te pressionar. E o Senhor, meu Deus, não aceita estar sob pressão. O Senhor quer nos abençoar por livre e espontânea vontade. E também, Pai, aleluia, ao perceber que nós estamos te ouvindo e obedecendo a tua ordem. A minha oração, Senhor, aqui nessa manhã, Pai, é que o Senhor possa, Jesus, aleluia, abençoar o teu povo e fazê-los entender, Pai, que se eles não se renderem ouvindo, eles terão que se render com o deslocar das articulações. Ou seja, o Senhor vai ter que tirar eles do lugar, da posição, tirar eles, Senhor meu Pai, aleluia, da situação, para que eles possam entender que quem manda é o Senhor, que a autoridade é o Senhor, que o Senhor, aleluia, está sobre todo o poder e que nós não somos nada. Aleluia, se o Senhor não decidir nos abençoar, quem somos nós para obrigar o Senhor a nos abençoar? Pai, abençoa a tua igreja, dá um dia de paz, um dia de bênção, e que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo e que a eterna consolação do Espírito Santo de Deus